O código da embalagem, depois a gente vai chegar na frente, vocês vão ver que a gente vai precisar criar um material de embalagem, né, e definir um código de embalagem, etc. O GG vai falar mais sobre isso. E aí o que eu chamo a atenção aqui é que ele tem que ser único para a combinação de meios de transporte, né? O que eu estou querendo dizer? Vamos pensar num cenário onde eu tenho lá um bitrem, onde eu tenho diferentes meios de transporte. Então eu tenho, e aí eu posso ter até de repente 3, né? Que eu poderia ter o cavalo, poderia ter um reboque de um determinado tamanho, e um outro reboque com outro tamanho, né? Uma outra capacidade. Então dentro da minha ordem de frete eu vou ter 3 meios de transporte. Só que o código de embalagem lá para eu poder fazer essa integração com o EWM, ele vai ter que ser único. Mas só um cuidado que vocês têm que ter também, porque a tendência é você acabar criando um código de embalagem para cada meio, né? Ou pensar assim, se eu tenho um reboque e tenho um cavalinho, eu vou criar um para cada um e não funciona, né? Vai dar erro na integração. Aí você tem que ter um único código de embalagem, ok? Bom, necessário o código de embalagem com o mesmo tipo da unidade de transporte container. Então, quando a gente estiver trabalhando com container dentro do TM, a gente vai ter lá, eu não tenho um meio de transporte container, né? Eu tenho ele como um tipo de equipamento dentro do TM. Só que eu preciso ter um material de embalagem para que o sistema receba esse container do lado do EWM. Tá, então a gente precisa, e aí eu não tenho as configurações que o GG vai mostrar para vocês, onde a gente vai lá, define tipo de embalagem, material de embalagem, define para o meio de transporte, qual o material de embalagem que ele vai utilizar. Então essas configurações eu não tenho, mas eu preciso ter um material de embalagem com a mesma codificação da identificação do tipo de equipamento que eu tenho no TM, tá? Então vocês têm que olhar um pouquinho, às vezes, a questão de intervalo de numeração do material, esse tipo de coisa. Tá? Que mais em relação ao container? Era isso. Outro ponto é que a gente precisa ter, por exemplo, lá no TM, quando eu estou trabalhando com o TM especificamente, cara, ele deixa você definir os itens dentro da ordem de frete. Ele não se preocupa muito se você definiu hierarquia, se não definiu, né? Quem trabalha com o TM sabe disso, né? Ele é meio... Se você fez bobagem, ele deixa você fazer bobagem lá nos itens, né? E às vezes, né? Então... Só que isso você pode, né, definir assim no TM, eu posso simular depois para vocês, para ficar mais claro, mas quando você vai trabalhar nessa integração com o EWM, por exemplo, eu não posso ter dentro do meu transporte lá simplesmente o veículo e o container abaixo dele. Né? O sistema permite isso, ou simplesmente ter um container lá, não dentro da hierarquia do item, né, separado, ele no mesmo nível até poderia ter isso, o sistema permite fazer isso, e aí lá dentro desse container ter todos os itens. Né? Quando a gente vai fazer essa integração com o EWM, obrigatoriamente eu tenho que ter uma TU dentro da minha ordem de frete, e esse container tem que estar abaixo dessa TU. Né? Senão ele dá erro na interface também.